Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o início da Idade Média na Europa. Eu coloquei aqui entre 476 e 1453, a gente conhece esse período marcado aí pela a Idade Média, tá? Então veja, são quase 1000 anos de história e a gente precisa fazer uma subdivisão desse período também, tá? É aí que os historiadores dividem entre a Alta Idade Média e a chamada Baixa Idade Média. Então, no seu início, no período da Alta, na formação da Idade Média, nós temos alguns eventos importantes acontecendo na história do mundo. Veja, aqui nós temos a formação dos reinos bárbaros germânicos, tá? Do lado ocidental, o Império Bizantino, que é um desdobramento, a continuação do chamado Antigo Império Romano do Oriente, e é o tema da nossa aula de hoje, e a chamada expansão do mundo árabe. Então nós temos aí um caldo cultural, uma manifestação de povos grande e importante, que mostram o medievo no seu conjunto inteiro, tudo bem? Então veja, no caso do Império Bizantino, por que você tem esse nome, Bizantino? Bizantino, ele deriva de uma colônia grega chamada Bizâncio, uma ex-colônia grega chamada Bizâncio, em que você tem o rei Biza, que vai dar um nome aí para essa região, como ela vai ficar mais conhecida, tá? Então, na verdade, o Império Bizantino nada mais é do que uma continuação do antigo Império Romano da parte oriental, tá? Sediado na cidade de Constantinopla, tá? O que hoje seria a atual Istambul, na Turquia, tudo bem? E o que é importante desse assunto, desse tema, é a gente saber os dois elementos principais que vão dar um tom para esse império. Um primeiro, que é o comércio, tá? A prosperidade comercial do ponto de vista econômico, vai ser a base econômica de Constantinopla. Por quê? Nós temos a localização geográfica que nos faz entender por que Constantinopla vai ser esse lugar privilegiado. Ela se localiza no Estreito de Bósforo, tá? E esse estreito, ele aqui no mapa, né? Não sei se dá para ver, ele é um elo de ligação importante entre o Ocidente e o Oriente, tá? E também, por conta aí dessa atividade comercial importante, a gente entende que foi um império que durou 1000 anos depois da queda do lado ocidental, tá? Outra coisa são os ataques, tá? Então Constantinopla e Bizâncio vai ter que lidar ao longo de sua história com uma série de ataques, pequenas incursões, tá? De persas, mongóis, cruzados, tá? Coisa que do outro lado você já tem a queda muitos anos antes por parte de invasões dos bárbaros germânicos. Tudo bem? Então, esses dois elementos são importantes na história do Império Bizantino. Agora veja, na política, na questão política, eu coloquei aqui que o reinado de Justiniano entre 527 e 565 vai dar um tom, vai dar a base política para esse império bastante importante. Por quê? É com Justiniano que nós teremos a fase da expansão militar. Tudo bem? Então, esse cara, ele tenta empreender uma reconquista, chamada Reconquista de Justiniano, no chamado Norte da África, no sul da Espanha e também na Península Itálica, após as invasões dos bárbaros germânicos, tá? Então, ao final desse processo, você tem os gastos militares e o consequente aumento dos impostos por parte do governo justiniano contra os comerciantes aqui da cidade de Constantinopla, tá? Esse aumento de impostos também vai servir para sustentar uma corte luxuosa, uma administração, uma burocracia estatal bastante grande, tudo bem? E também, no seu final, vai dar cabo com a sedição nica. Ou seja, o que foi isso? É durante o reinado de Justiniano que ele empreende uma série de reformas, do ponto de vista jurídico, tá? E do ponto de vista urbano também. Então é aqui que nós vemos a formação, a construção da Catedral de Santa Sofia, né? Você tem uma cúpula suntuosa bastante importante e é um legado que você tem por parte dos bizantinos, tá? E também a construção do hipódromo real, tá? Um hipódromo é aquela arena em que você tem a sede das corridas de cavalos, muito populares nessa época em Bizâncio, tá? É nessa corrida em que nós teremos o estopim de uma revolta ou uma sedição ou uma desordem pública conhecida como Nica, tá? Então você tem a insatisfação dos comerciantes por parte do aumento dos impostos, tá? Empreendidos por Justiniano, e essa sedição ela vai levar do seu fim a tentativa de derrubada do Império de Justiniano. Nessas corridas de cavalo, você tinha o cavalo Nica.
que, numa curiosidade histórica, Nika significa Nike em grego, na língua grega. E você tem a grande fornecedora de material esportivo aí, que tem a sua origem, né, Nike, né, o nome, com base na inspiração na musa da vitória, tá, grega. Então você tem esse cavalo, que ele está disputando a corrida, e você tem a população total a favor dele. Quando, no final, você tem um impasse da decisão de quem venceu a corrida, Justiniano, ele arbitra em favor do outro cavalo. Isso gera uma revolta total por parte daqueles que, da plebe, enfim, da população que está assistindo a corrida, e começa-se então uma revolta contra o próprio governo Justiniano. Tudo bem? Sobre isso ainda, esse cara, ele vai reafirmar a autoridade dele quando ele consegue conter a revolta. São cerca de 30 mil revoltosos que são presos no hipódromo e mortos, tá? Então, no limite, isso reafirma a autoridade do imperador e também mostra o processo que a gente vai ver em Bizâncio, conhecido como, deixa eu por aqui, Cesaropapismo. Cesaropapismo. Ou seja, isso vai reafirmar a autoridade do imperador. Esse processo vai ser conhecido como Cesaropapismo, ou seja, a autoridade do imperador é reafirmada após a revolução, a revolta, e ele concentra o poder também da igreja. Então ele se torna líder político e religioso, e esse processo é conhecido como Cesaropapismo. Ele é César, ele é imperador e ele é também papa. Tudo bem? Ou seja, além de tudo, nós teremos uma cisão religiosa por parte de Bizâncio. Então, o Império Bizantino é, na verdade, esse mosaico aí de elementos diferentes entre si, que mistura desde a língua grega até a religião cristã e o legado cultural romano.